boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. O Verdade e Informação começa agora. Vamos aos principais destaques de hoje. Improviso total. Creche que serve de abrigo para ex-moradores da favela de Jaraguá não tem estrutura adequada. Manhã chuvosa. Temporais atingem Maceió e boa parte da região metropolitana. Na bronca, lixo despejado irregularmente no bairro do Farol irrita moradores. Mais uma vez, boa tarde para vocês. E ontem, a Câmara dos Deputados em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a redução da maioridade penal. Esse assunto é polêmico, gera opiniões divergentes e isso já faz tempo, mas ontem o fato é que a comissão aprovou a redução. Por enquanto é a comissão. Nós vamos falar agora ao vivo pelo Skype com o deputado federal Paulão, que está aqui conosco. Boa tarde, deputado. Obrigado por nos receber. Eu sei que o senhor está com a agenda bastante apertada, mas é um tema polêmico e eu queria saber, me parece que o PT é contra a redução da maioridade, mas ela foi aprovada, por enquanto, na comissão. Como é que o senhor vai fazer daqui para frente? Como é que o senhor viu aí a aprovação dessa redução da maioridade por parte da comissão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Mauro. Queria cumprimentar todos os ouvintes, parabenizar você pelo programa. E você realmente está trazendo um tema polêmico, um tema que é necessário que haja um aprofundamento em relação a uma situação que você pode modificar uma realidade que atinge principalmente jovens, adolescentes. Esse debate ele é fundamentado, não é só uma posição do PT, são de vários partidos que já têm uma posição fazendo um processo com direito comparativo a nível internacional. Além disso, também, a gente se baseia em entidades que têm toda uma caminhada em relação à defesa da vida, em relação a um processo civilizatório. A exemplo da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma entidade que tem toda uma caminhada democrática, representa os profissionais na área de direito, ela tem posição clara, límpida, imperativa, demonstrando que a redução não equaciona o processo da violência no Brasil. Você também tem outra entidade que tem o mesmo patamar de credibilidade, que é a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o próprio Conselho Nacional da Criança e Adolescente, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, enfim, eu estou dizendo, tem várias outras, várias personalidades. E o que está em jogo é um discurso bastante assodado na Câmara Federal, principalmente em relação a essa nova composição da Câmara, que ficou muito mais conservadora, e a violência que a gente vem atravessando no Brasil, principalmente uma violência devido ao crack, que é uma droga bastante devastadora, onde você verifica que o jovem é vítima desse processo. Então, geralmente, você tem na faixa etária de 14 a 29 anos, jovens da periferia, onde tem um corte territorial, ou seja, na periferia, tem sexo, ou seja, masculino, você tem poder aquisitivo pobre, né, e você tem a questão racial, geralmente a maioria são negros. Essa situação é uma situação grave, onde é necessário ter um aprofundamento dos papéis dos poderes constituídos, né, nas escalas federativas, ou seja, municípios, estados, a União, o papel do Poder Judiciário nas suas várias escalas, do papel do Legislativo, de órgãos fiscalizadores a respeito, a exemplo do Ministério Público Federal, a sociedade civil organizada, o papel da família. Então, tudo isso tem que ser discutido. Afinal de contas, nós tivemos uma Constituição em 88 e a gente está no ano 2015 e nesse período você teve mudança de paradigmas tanto no nível internacional como a nível nacional. Mas, deputado, o senhor acha que esse assunto não foi debatido o suficiente da droga, ela tem que ser discutido. O argumento utilizado para não reduzir
é que está provado que quando você faz uma notificação do jovem reduzindo de 18 para 16, esse jovem vai para o sistema prisional, que está provado que não recupera. Não é? Ao invés de você recuperar, pelo contrário, você vai aumentar esse exército a serviço de uma estrutura hoje organizada a nível nacional, que é a estrutura desse comando de tráfico, dessas grandes quadrilhas, que inicialmente estava instalada no Rio e São Paulo, e hoje essa capilaridade está em todo o Brasil. Vou dar um exemplo concreto em relação à questão do processo patrimonial. Você não via, alguns anos atrás, o desmonte, a forma profissional, como as quadrilhas hoje assaltam os bancos, os caixas eletrônicos, o modus operandi em dentro, usando armamento pesado, muitas vezes dinamite, fazendo processo de inteligência nas cidades pequenas, principalmente as cidades com 10, 20 mil habitantes, onde o GPM, que é o grupo da Polícia Militar pequeno, eles fazem uma ação direta, fazendo com que prenda o pessoal, cria o pânico. Isso já tem esse processo a nível nacional. A mesma coisa em relação à droga. Você tem o crack, que é um subproduto da cocaína, uma droga alienígena, e que você tem que ter integração e não ficar com uma responsabilidade única, porque o papel intrínseco, único da questão do combate à droga pertence à Polícia Federal. Mas agora, deputado, me permita fazer uma pergunta. Deputado, pois não. Me permite fazer uma pergunta. Do ponto de vista do que foi aprovado, qual que vai ser a postura agora da bancada do PT e da bancada governista em relação à aprovação da redução? É bom repetir, ainda por parte da Comissão, né, de Constituição e Justiça, e eles aprovaram apenas para os chamados crimes violentos. O que vai acontecer a partir de agora? Veja bem, em relação ao PT, o PT tem uma posição contrária à redução. Essa posição também é do PCdoB, é a posição do PSOL, é a posição do PSB, é a posição do PDT, ou seja, você tem vários partidos no campo democrático popular que têm posição idêntica. Agora, a bancada do governo, Marco, é muito heterogênea. Então, o segundo partido maior é o PMDB, e vários integrantes do PMDB são favoráveis. Inclusive o próprio presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que já explicitou, através de entrevista, que é favorável a esse processo. Como passou na comissão, o próximo passo agora é o plenário. A correlação de força hoje, se tivesse uma votação, seria pró-redução. Agora, isso não quer dizer que possa mudar, à medida que a própria sociedade civil, que não é favorável a esse processo temático, ela começa a mobilizar, ela começa a fazer contato com os parlamentares, começa a fazer visita ao Congresso Nacional, cria uma rede. E esse debate aprofundado, logicamente, há a possibilidade de não passar esse projeto. Agora, também você já tem posição definida de alguns órgãos de imprensa no plano nacional, que tem um poder, logicamente, nacional, a exemplo da revista Veja, que está fazendo uma campanha clara em redução, em prol da redução da maioridade penal. Então, hoje, o debate está muito polarizado, não dá para prever qual o resultado. A minha avaliação pessoal, se fosse hoje, a redução passaria. Agora, como esse processo será analisado, e a gente está próximo ao recesso do primeiro semestre, né? Correto. Que teremos agora no mês de julho, se essa matéria vai ser em agosto ou setembro, pode ser que mude a realidade. Mas já existe um sentimento, uma pressão, principalmente dos deputados pró-redução, junto ao presidente, que essa matéria seja votada antes do recesso. Deputado, eu queria aproveitar toda a sua experiência e a sua presença em Brasília, muito importante, até para trazer aqui para nós, de Alagoas, um pouco do panorama em relação ao ajuste fiscal que a presidente Dilma Rousseff começa a promover. Como que o senhor traz esse assunto? Como é que o senhor está vendo esse trabalho todo do ajuste fiscal? Esse tema que está em todos os jornais, em todos os sites. O que o senhor pode dizer para nós em relação a esse assunto também, aproveitando e já agradeço antecipadamente. Veja bem, Marco, o ajuste fiscal, eu fazendo analogia em relação à questão da saúde. Quando você vai fazer uma pequena cirurgia, média cirurgia ou grande cirurgia, eu sempre uso isso, inclusive, num discurso. Você chega junto ao médico e
procura saber se a cirurgia é boa ou ruim. Ele responde: é necessário. Na realidade, o reajuste é necessário. E por que é necessário? Porque existe ameaça, devido a toda uma realidade internacional e também nacional, de você voltar a um passado que o Brasil não pode ter mais, que foi a experiência inflacionária. Então, nós tivemos, somente no governo do presidente Sarney e do presidente Collor, inflações que chegaram até o patamar de 1.500% ao ano. Hoje, essa inflação ela era 4%, 5%, 6%, 7%. Ou seja, está dentro do patamar civilizatório da economia internacional. Quando você não tem controle sobre a inflação, que é o grande medo do governo, da equipe econômica, você perde o controle sobre a economia e os principais prejudicados no processo revolucionário são as pessoas com maior poder aquisitivo, principalmente as pessoas mais pobres, os trabalhadores e a classe média. Porque a elite brasileira e internacional, ela tem mecanismo de ter proteção em relação à inflação, usando os seus ativos, fazendo aplicação na bolsa, ouro, imóveis, etc. Então, eles têm uma proteção. No caso das pessoas do segmento pobres, que é o segmento D, o segmento E, o D e o E, principalmente o C, D e E, o segmento da economia, você tem uma realidade que você não tem quase reserva. Uma boa parte, quem tem cheque, está no cheque especial, às vezes tem uma linha de crédito, está devendo, e outros têm uma vida, eu diria assim, mais de sobrevivência. Então, a inflação seria o grande temor da equipe econômica. Então, essas medidas foram feitas, foram medidas, logicamente, que têm um processo onde modifica alguns direitos que foram implantados e atinge segmentos da classe trabalhadora. Por isso que teve a reação das centrais sindicais em relação à situação. Eu acho que o grande fato não foram as medidas. Elas mesmo sendo medidas necessárias e duras, eu acho que o governo cometeu uma falha. Eu digo isso muito à vontade. Sou base do governo, integrante, né? Sou do Partido dos Trabalhadores com muito orgulho, mas eu acho que ocorreu uma falha de comunicação. Se essas medidas que foram implantadas, ela tivesse um diálogo anterior, tanto no Congresso Nacional como as centrais sindicais, eu acredito que você teria um processo de polarização menor. Exemplo, eu vou dar um exemplo em relação ao seguro-defeso. O seguro-defeso, ele equivale ao seguro-desemprego para, principalmente, os trabalhadores da zona urbana. O seguro-defeso foi implantado naquele período que você não pode pescar, dando direito a quem? Aos pescadores e às marisqueiras, só que não houve um controle por parte do Ministério da Pesca e as suas secretarias nos estados, e você teve a anomalia de alguns municípios que tinham uma pequena lagoa, 70% da população estava inscrito como pescador, algo errado, e teria que ter um processo fiscalizatório. A própria estrutura da Secretaria da Pesca não deu conta na fiscalização da emissão das carteiras e, ao mesmo tempo, fazendo o acompanhamento desse seguro-defeso. E ficou para o Ministério do Trabalho, que também teve uma limitação. Agora, há uma modificação, onde existe um maior controle e coloca essa estrutura de controle do ponto de vista cadastral a cargo da Previdência, do INSS, que tem uma grande estrutura, tem uma expertise, tem um know-how. Você avalia, só para você ter ideia, o orçamento da Previdência no Brasil é o segundo depois da União. Nós temos um orçamento na Previdência Nacional maior do que o PIB do Uruguai, só para você ter uma comparação. E eles têm uma rede importante de TI, tecnologia e informação, na área de informática, que é a DataPrev, que serve de suporte para a Previdência, onde você lida com milhões de segurados, de aposentados e pensionistas. Então, essa estrutura agora, eu acredito que vai ter um processo fiscalizatório, evitando que pessoas que não tinham direito, que hoje recebem, ela possa ser excluída do processo, fazendo a interface também com CAD único, que é o cadastro ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social, que lida com o programa Bolsa Família. Então, se você
Exemplo, é servidor público, municipal, estadual, federal, você não pode ser pescador. Se você é empresário, mesmo pequeno, você não pode ser pescador. Então, e essas aqui em Alagoas, distorções, né, deputado, elas se repetirem em outras e outras áreas, né? Não é só nesse caso que o senhor está dando como exemplo. Para você ter ideia, nós já tivemos caso que militar era presidente da colônia dos pescadores. Isso fere o regimento da construção das colônias dos pescadores. Isso fere a legislação. Você tem militares que estavam também cadastrados, trabalhadores urbanos, tinha pessoas aposentadas, etc. Então, hoje vai haver uma triagem e esse processo, diga-se de passagem, o processo, quando ele é aberto, já que a questão envolve o Ministério da Pesca, que é federal, o procedimento investigativo não é de âmbito estadual da Polícia Civil, é competência da Polícia Federal. Em caso de Alagoas, a Polícia Federal mesmo já tem vários procedimentos que constatam que pessoas estavam lesando a União. Esse deputado, é um fator. A outra questão... Pois não, antes o senhor conclui, que eu sei que o senhor está com horário e nós também temos que seguir aqui. Pois não, conclua seu raciocínio. E a outra questão foi relativa à questão da pensão, que foi muito polêmico, né? Pensão por morte. Então, você tinha uma faixa etária já avançada, exemplo hipotético, próximo aos 70 anos, e de repente estava viúvo, separado, divorciado, enfim, e uma pessoa mais jovem, você se casava. E tinha uma regra onde, mesmo que tivesse uma relação de curto prazo, de curtíssimo prazo, essa pessoa tinha direito à pensão. Foi definido um processo regulatório onde otimizou essa discussão em relação à pensão por morte. A questão mais polêmica foi o seguro-desemprego, onde você tinha uma modalidade, um vazio, né, que você podia estabelecer, e o período que você recebia. Então, vou dar um exemplo concreto. Nós temos, no estado de Alagoas, na economia secular, que é a estrutura da indústria do açúcar e do álcool, e os trabalhadores rurais, no passado, ele tinham uma safra de 6 meses. 6 meses ficava desempregado. Essa safra, alguns anos atrás, modificou para 4 meses. O seguro-desemprego tinha um papel fundamental de preencher esse vazio. Com esse aumento da carência, sem dúvida nenhuma, isso fragiliza muito esse segmento dos trabalhadores rurais, principalmente o corte da cana. Então, ocorreram algumas críticas, mas foi votado as medidas provisórias, passou também no Senado, a presidente sancionou. Eu acredito que são medidas que duras, né? É verdade, tem que fazer essa avaliação, mas tem como pano de fundo você estabelecer o processo da economia, que esse ano ainda tem dificuldade, para ter um patamar seguro e voltar a uma normalidade e uma segurança, não só do ponto de vista do emprego, da economia, do controle inflacionário, mas também da segurança jurídica. Ok, deputado, então, muito obrigado pela sua participação. Para o Brasil voltar aos trilhos e ter um patamar de eficiência que tinha no passado recente. Ok, muito obrigado, deputado. Deputado Paulão, deputado federal por Alagoas, ele que fala conosco pelo Skype. Nós agradecemos imensamente a participação do deputado. Uma boa tarde para o senhor e bom trabalho aí em Brasília, deputado. Eu agradeço, Marco, parabenizo você e o nosso gabinete está sempre à disposição. E queria cumprimentar todos os telespectadores e ouvintes do seu programa. Um grande abraço. Um abraço, deputado. Felicidades para o senhor. Vamos seguir aqui com Verdade e Informação. Vocês viram ontem, nós mostramos todo aquele trabalho da Polícia Militar cumprindo uma ordem judicial para desocupar a favela de Jaraguá. Foi uma desocupação pacífica e esses moradores, ou parte deles, foi transferida para uma creche. Mas parece que a situação lá não é tão boa, como mostra o repórter Odilon Rios. São exatamente 5 horas e 40 minutos, quase 10 horas após a ação de reintegração de posse da Prefeitura, que desalojou as famílias que estavam no terreno da favela, onde era conhecida a favela do Jaraguá. E nós viemos aqui para uma creche que está em construção, que fica ao lado da Secretaria Municipal de Educação, aqui
aqui no bairro de Bebedouro para acompanhar o transporte dessas famílias. E, surpreendentemente, nenhuma família chegou ou foi transportada pela prefeitura de lá de Jaraguá aqui para Bebedouro. As informações que nós tivemos, informações no caso da Secretaria Municipal de Assistência Social, é que essas famílias estão sendo ainda deslocadas aqui para a creche. Agora, o que chama a atenção, e nós iremos em instantes mostrar a estrutura aqui, uma estrutura que foi montada pela Prefeitura, nós vamos falar rapidamente disso, foi montada uma estrutura com assistentes sociais, técnicos da Prefeitura, para poder receber essas pessoas que vão ficar desalojadas pela Prefeitura. Essas pessoas vão ficar até o sábado. Vocês podem perceber, o Chico Nogueira, nosso cinegrafista, está mostrando os técnicos colocando a fiação, acompanhando as instalações elétricas aqui da creche, porque lembrando que essa creche aqui ela foi roubada há alguns meses atrás, porque ela acabou abandonada às obras de construção desse local. Aqui os técnicos estão discutindo as estratégias para o recebimento dessas pessoas. Logo mais ali também existe uma mesa também com mais técnicos da Prefeitura para receber essas pessoas. Nós temos aqui também, Chico, só pegando aqui a parte dos banheiros químicos, são 8 banheiros químicos aqui também à disposição das pessoas que foram desalojadas aqui de Jaraguá. Nós temos aqui também um quarto, olha aqui, Chico, nós temos o quarto, muitas vassouras, nós temos aqui colchões. Aparentemente esses colchões ou foram doados ou foram comprados por alguém, a gente não sabe se foi comprado pelo poder público. Ali estão as vassouras, ali muitas caixas que aparentam ser material de limpeza. Também lá dentro, lá atrás do ginásio, aqui próximo à escola, onde ficam também onde ficarão as pessoas aqui da favela de Jaraguá, para que elas possam tomar banho, enfim, fazer a sua higiene pessoal. Nós vamos aqui andando pela estrutura aqui da creche vizinho à Secretaria Municipal de Educação para mostrar também a cozinha, onde as pessoas da favela de Jaraguá vão ficar até o próximo sábado. Está aqui a estrutura da cozinha, não existe ainda nenhum equipamento. Segundo a Prefeitura, esse material, fogões, botijão de gás, enfim, esse material todo vai ser deslocado aqui, e o discurso oficial é que essas famílias vão ficar pouco tempo aqui nessa estrutura até que elas possam ser deslocadas para outro lugar. Agora, veja que história interessante. Para essas famílias virem para essa creche, elas tiveram antes de passar por 2 outras escolas. A Prefeitura deslocou essas famílias para outras 2 escolas. E as pessoas dessas escolas, mães, pais de alunos e os alunos, fizeram praticamente uma barreira humana para que essas pessoas não fossem alojadas lá. Há muita dificuldade de informação nesse horário, e uma das escolas nós passamos. Foi a antiga escola Hélio Lemos, hoje Nosso Lar 1, que fica lá no bairro de Ponta Grossa. Nós chegamos lá e as pessoas disseram que passaram 3 meses sem aula por causa da greve dos professores e, portanto, não aceitariam as famílias lá de Jaraguá, porque elas acabariam, segundo as pessoas que nós ouvimos lá, acabariam atrapalhando o desempenho escolar dos seus alunos. Vamos, então, esperar para ver o que vai acontecer pelas próximas horas, com essas pessoas que foram desalojadas lá da favela de Jaraguá por determinação da Justiça Federal, mas lembrando que na decisão da Justiça Federal, o juiz ele recomenda que a Prefeitura possa dar abrigo digno, cidadão, a essas pessoas até que elas possam ser deslocadas para suas casas ou para outros programas habitacionais à disposição da Prefeitura, ou até mesmo para a Vila dos Pescadores, que foi construída para as pessoas da favela de Jaraguá. Com imagens de Chico Nogueira, Odilon Rios para a TV Mar, canal 25 na NET. Olha, Odilon, depois da sua reportagem, a nossa produção procurou a Prefeitura de Maceió. Como é dever, nosso ofício é esse mesmo, sempre ouvir os 2 lados da notícia. Agora eu vou te confessar uma coisa, telespectador. Eles mandaram uma nota aqui que eu não entendi. Eu vou ler para vocês. A Prefeitura de Maceió informou na manhã de hoje, ou seja, na manhã desta quinta-feira, que apesar das transferências já terem começado, nenhuma família foi removida para o local.
eu não entendi essa nota. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a Prefeitura de Maceió provocou a Justiça com toda razão, quer revitalizar a área, isso nós não discutimos. O fato é, aquelas pessoas que não têm para onde ir, como eu disse ontem aqui para o secretário, que não foram contempladas no cadastro, precisam receber um tratamento digno. E pelo que mostrou o Odilon na reportagem, esse local não oferece um tratamento digno. Mas agora vamos falar da Polícia Militar, do trabalho da Polícia Militar. Eu recebo aqui ao vivo no estúdio o Coronel Eduardo Lucena. É um prazer recebê-lo aqui, Coronel. Boa tarde para o senhor. Prazer imenso. Prazer nosso. Coronel, primeiro queria perguntar o seguinte, e acho que eu posso até afirmar isso. Eu tenho quase certeza que boa parte dos alagoanos nem imagina que a polícia tenha um trabalho de inteligência. O senhor acaba de assumir agora a região norte do estado, que também é uma região com problemas, né? Mas eu queria começar essa entrevista lhe perguntando isso. Como é que funciona esse trabalho, esse planejamento que eu imagino é estratégico para o bom serviço prestado pela Polícia Militar de Alagoas? Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, telespectadores. É um prazer nosso estar aqui. Bem, o esteio de todo o pensamento operacional hoje na Polícia Militar é exatamente o serviço de inteligência. O comandante, até porque a formação dele na própria corporação trabalhou muito tempo no serviço de inteligência, ele vem dando uma ênfase muito grande no serviço de inteligência para que ele possa subsidiar as ações operacionais da Polícia Militar. Desta forma, lá na região norte, nós estamos também trabalhando, dando ênfase ao serviço de inteligência, que vai nos possibilitar trazer dados, estatísticas que possam nos orientar onde será melhor empregado nosso policiamento. Nessa região que o senhor assume agora, é uma região de divisa, né? Divisa com o estado de Pernambuco, né, Coronel? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua preocupação pessoal como um policial experiente, porque me parece que ali é uma porta de entrada, não só de armas, mas de droga e até de contrabando também, né? Exato. A região norte, que nós assumimos recentemente agora o comando de policiamento do interior, no 3, que é sediado em São Luís do Quitunde, que passará a ser RISP, a Região Integrada de Segurança Pública, né, que será a segunda RISP. Ele vai de Maragogi até Ibateguara. São 20 cidades em toda a nossa região e que cerca de 6 a 8 cidades nossas, não consigo lembrar, mas são 6 a 8 cidades nossas, fazem limite com o estado de Pernambuco. Por conseguinte, as nossas divisas, elas favorecem muito o trânsito de mercadorias que não são legais, facilitam o tráfico de drogas, porque o acesso a Pernambuco, ele não é só feito pelas rodovias, onde costumeiramente nós temos nosso policiamento, mas existem várias vias vicinais, estradas de barro, estrada de cana. Então, é muito fácil o acesso entre Pernambuco e Alagoas. Então, uma vez dentro do território alagoano, eles saem por várias estradas de cana até as cidades locais onde eles pretendem chegar. Então, nós estamos desencadeando operações nesse sentido, para que a gente possa fortalecer as nossas divisas, e baseado exatamente nas informações que estamos começando a levantar através do nosso serviço de inteligência. É claro, né? O trabalho do senhor está começando ali. Agora, Coronel, já está no ar, em todos os canais, uma propaganda do governo do estado comemorando a redução nos índices de violência, em especial nos índices de homicídio. Mesmo assim, é uma taxa ainda alta. Qual é o trabalho da polícia em relação a isso? Até porque os nossos telespectadores, tenho certeza, ainda estão muito preocupados com a violência aqui no estado. Uma das grandes preocupações do governador, quando assumiu, até mesmo quando ele era candidato, era uma proposta dele de tirar Alagoas do vermelho. Foi a proposta do governo. E é a orientação que o comando tem nos passado, através do Coronel Lima Júnior, ele tem tido essa preocupação, junto com o nosso secretário, Dr. Alfredo Gaspar. Há uma luta imensa, uma luta muito grande para que a gente possa reduzir isso.
E os esforços que a corporação vem fazendo, as polícias vêm fazendo, vem dando resultado satisfatório. Agora, a gente tem que lembrar que a violência no estado de Alagoas, ela não é uma coisa nova, ela é uma coisa antiga, que começou a ser tratada há muito pouco tempo, porque se ações já tivessem sido tomadas, nós não teríamos chegado onde nós chegamos, mas há um direcionamento da segurança pública no tratamento da violência e, em particular, o homicídio, que é a violência maior. Então, nós temos a violência cultural, nós temos a violência, ela é muito mais ampla do que as pessoas veem e enxerguem simplesmente como sendo a questão do tráfico, a questão da droga, por exemplo. É certo que 80% a 90% dos nossos homicídios hoje são relacionados com as drogas, mas a violência, no geral, existem muitos outros componentes que precisam ser estudados, precisam ser trabalhados. Mas é interessante, essa redução já aconteceu, quase 40% de redução de homicídio em relação ao mesmo período de anos passados, e a tendência é que a linha seja descendente, mas é preciso muito mais interação entre as polícias, é preciso maior interação ainda da sociedade com a polícia, e é para isso que nós estamos na rua. Essa interação, o senhor, imagino, se refere ao Disque Denúncia, né? Isso também funciona bem, é importante a participação efetiva da sociedade, né? Acreditar, confiar na polícia. O 181, ele, inclusive, ele está passando por algumas reformatações, ele vai ter algumas novidades que vão chegar aí, mas eu acredito que o nosso comandante, ele estará falando, ou o nosso secretário vai estar falando sobre isso. Mas é importantíssima a participação da sociedade, a participação da comunidade, para que nós possamos ter informações mais concretas sobre pessoas que são procuradas, pessoas que cometeram delitos, que cometeram crimes, informações de onde está havendo tráfico. E os olhos da polícia, né, são a própria sociedade. Coronel, eu acompanho há bastante tempo o trabalho que o senhor desenvolve aí na Polícia Militar e sei também que o senhor fez um trabalho no Sertão e no Alto Sertão, também me parece que é um pedaço da região agreste, principalmente em relação a esse crime que se tornou comum, não só em Alagoas, mas no Nordeste, essa questão de explosão de caixas eletrônicos. O senhor conseguiu uma grande redução lá no Sertão. Fala um pouquinho desse trabalho, porque parece que esse tipo de crime migrou agora para a capital e para municípios da região metropolitana. Isso. Há cerca de 2 anos atrás, nós fomos convidados pelo então comandante-geral à época, Coronel Pinheiro, que fosse criado no Sertão a Companhia de Caatinga, né? Que é uma companhia especializada no combate aos narcotraficantes. Essa Companhia de Caatinga, por incrível que pareça, Alagoas ainda era o estado que não tinha, não possuía a companhia. E ela está sendo, inclusive, melhorada na sua estrutura agora no governo atual, porque viu-se a necessidade de ter uma tropa especializada para se combater os novos cangaceiros, né? Eu diria até que as nossas volantes atuais, né, as nossas volantes high-tech, elas se assemelham, assim, na sua operacionalidade com as nossas volantes da década de 30, na década de 30, na década de Lampião. Mas o trabalho, a violência que acontecia naquela época, hoje acontecia ainda. E o Estado, ele esquecia um pouco a região sertaneja. Com essa especialização, nós conseguimos trabalhar uma tropa lá, são cerca lá de 60 homens, fora os batalhões de área. Fizemos operações conjuntas com as polícias que têm também as suas polícias, as suas companhias de Caatinga, que são polícias, é um policiamento totalmente especializado. O homem que trabalha na Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão, na COPS, né, ele tem condições de sobreviver tranquilamente na região de Caatinga, ele é preparado para isso, ele sabe aonde os bandidos costumam ir, as estradas no sertão. Se você imagina, você vê aqui o litoral, que são estradas fáceis de acesso, você imagina no sertão, e lá em particular, que a gente ainda pega Sergipe, pega Bahia, pega Pernambuco, a região é muito grande. O que aconteceu? Nós ficamos cerca de 8 meses sem um assalto a banco na região, exatamente por conta das ações que foram
que foram tomadas naquele momento com a Companhia de Operações Especiais do Sertão. Acontece que o crime ele tem um caráter migratório e ele não deixa de acontecer. Quando a polícia ocupa um local, ele vai migrar para outro canto. Então, por isso que você tem observado que os bandidos estão indo para outros locais. E antigamente existia um paradigma de que os assaltos à caixa eletrônica, a bancos, eram por conta das eleições que estavam próximas. Mas hoje a gente sabe que muitos desses assaltos acontecem por conta de que os bandidos precisam de verba, de dinheiro, para pagar o tráfico, que é o que traz lucro maior para eles e menos risco. Então, eles precisam pegar dinheiro rápido para poder pagar as dívidas que eles têm e por isso que eles cometem esses assaltos. Coronel, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Verdade e Informação. Foi uma honra conversar com o senhor. Parabéns. Prazer Continue nosso. Aí com esse trabalho tão importante para a nossa sociedade e até uma outra oportunidade. Prazer nosso e dizer que a região norte está à disposição e esperando que a sociedade coopere e ajude também com a Polícia Militar. Ok, muito obrigado, Coronel. Até logo. E vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Até já. O primeiro passo para melhorar a segurança é mudar de atitude. O governo de Alagoas tirou policiais dos gabinetes e colocou nas ruas. Reforçou as ações policiais e passou a agir com mais rigor contra o crime. É cedo para comemorar, mas os resultados começam a aparecer. Em 5 meses, todos os indicadores de violência caíram. Os homicídios caíram 26,5% no estado. E em Maceió, a redução foi de 34%. Com isso, 250 vidas foram preservadas. Os assaltos a residências caíram 30% no estado, 48% em Maceió. Alagoas registrou a maior redução da violência em todo o país. Colabore no combate à violência. Pelo telefone 181, o Disque Denúncia, você pode ajudar a esclarecer um crime. A gente sabe que é apenas o começo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família.
Voltamos com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. Anota aí, é facinho, gazetaweb.com. Clica lá, TV Mar, ao vivo, e você vai acompanhar o nosso programa. E não deixe de mandar a sua crítica, a sua sugestão. Nós estamos aqui para isso mesmo. Olha só, a OAB contabilizou 8 mortes de pessoas em situação de rua de janeiro a junho deste ano aqui em Alagoas. Sobre essa e outras questões, Viderlan Araújo entrevista agora o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o doutor Daniel Nunes. Boa tarde, Viderlan. Bom trabalho para você. Mande um abraço para o doutor Daniel, por gentileza. Boa tarde para você, Mauro Vedequim. Boa tarde para todos que acompanham Verdade e Informação. E vamos conversar com o doutor Daniel Nunes, ele inclusive que estende um forte abraço para o senhor aqui ao vivo pela TV Mar Canal 25, doutor, para falar de aspectos como esse, os números apresentados aqui, onde 8 a junho. Como é que a Comissão de Direitos Humanos da OAB tem se posicionado a respeito desse assunto? Boa tarde. Boa tarde. Realmente nós estamos bastante preocupados, né? Porque, na verdade, veja bem, esses números são os números que a gente consegue colher pela imprensa. E o ano passado foram 12 mortes, né? Esse ano só já tem 8. Então, é um número bastante preocupante. Mostra que a vulnerabilidade do espaço de rua está crescendo, né? Ultimamente tem crescido, né? E esse dado a gente sempre fica atento porque, na verdade, mostra a precarização da segurança na sociedade em geral. O dado da morte de morador de rua, ele revela em que pé está a segurança da população em geral, porque é a população mais exposta que nós temos. Como é que tem sido, doutor, o fato de contabilizar esses crimes contra os moradores de rua? Tem tido uma certa dificuldade? A comissão tem tido dificuldade nesses números? Olha, nós sempre temos dificuldade, na verdade, porque a gente não recebemos aí os números oficiais. Esses números são o monitor, né, que é importante também, mas lógico que não tem toda a numeração. O número pode até ser de qualquer maneira, a nosso monitor, porque esse número 30 diminuiu. É que na época, segundo a informação da polícia, estava em operação um grupo de extermínio aqui em Maceió. Mas esse grupo foi desbaratado, então os números eles reduziram bastante. Em 2013 já foi 25 e foi caindo, está caindo progressivamente, que era de se esperar. Com esses fatos, então, de 2015, a comissão já dá para dizer que está descartada a possibilidade grupo de extermínio atuando aqui em Alagoas? Olha, dá para a gente dizer que tem um grupo de extermínio, né? A gente conhece uma delegacia de homicídios e segundo os delegados que estão ali, um delegado confidenciou que, na verdade, a maioria dos crimes de morador de rua é cometido pelos próprios moradores de rua, ou então relacionado com droga, já que essa população não é que todo mundo está na rua consome droga, mas algumas pessoas consomem droga que estão na rua. Né? E aí muitos são vítimas também, né, de crime relacionado à questão do tráfico, mas nem todos, porque, por incrível que pareça, não é a maior parte da população de rua que consome droga, né? Não é isso é um mito, não é verdade. Tá mais que comprovado, então, né, doutor, a respeito disso. Vou perguntar aqui um assunto para o senhor também, que é de suma importância, já que ontem nós acompanhamos também o processo de desocupação da Vila dos Pescadores. Como é que a Comissão de Direitos Humanos acompanhou esse processo? O que é que o senhor pode falar a respeito desse assunto? Bom, primeira coisa, temos um problema com a nossa transmissão, isso acontece, eu já disse para vocês, peço desculpas, mas isso não é culpa da TV Mar. Infelizmente é culpa da internet, lá no sinal e na recepção. A gente luta para que isso se resolva o mais rápido possível. Mas o fato é que nós temos um dado muito preocupante em relação ao assassinato de moradores de rua em Alagoas. Esse é um trabalho que a polícia precisa ter muita atenção e isso vem se repetindo. Como bem disse o doutor Daniel, foram 8 este ano e olha que nós ainda estamos em junho. O ano passado foram 14
14 não, desculpe, foram 12 em todo o ano de 2014. Mas vamos seguir aqui. Olha só, a remoção das famílias do Jaraguá continua hoje, mas a interdição do trânsito na região já passou por modificações, como mostra o repórter Fernando Palmeira. Agora as máquinas estão destruindo o que resta da velha favela do Jaraguá. O trânsito interditado aqui na Cícero Toledo, olha só, hein? Esse imóvel que está aí é uma fábrica de gelo que ainda está funcionando e foi poupada por enquanto. Muito embora aqui vai surgir todo um aparato de obras para termos um terminal de tudo que a pesca exige, inclusive refrigeração do produto, fábrica de gelo e tudo mais, para que os próprios pescadores tenham aqui um ambiente de trabalho adequado com tudo que há de moderno para esse tipo de atividade comercial. Só que ao lado de Tasso, ele que é o superintendente da SMTT, Tasso Mélio, ele nos diz como está acompanhando o controle do trânsito aqui nesse momento, liberação da Saia Albuquerque, mas aqui a Avenida Cícero Toledo continua interditada devido às obras de destruição, digamos assim, do que resta da favela do Jaraguá. Estamos fazendo acompanhamento desde ontem aqui em loco. Ontem tínhamos 7 pontos de interdição no primeiro dia, que podia haver um confronto, alguma coisa. Hoje nós temos apenas 2 pontos de interdição, que é justamente a entrada e saída da Cícero Toledo. Entrando apenas os veículos que estão auxiliando aí na mudança para essa reintegração de posse da favela de Jaraguá, que é uma determinação da Justiça Federal, e a Prefeitura Municipal de Maceió está dando um apoio para isso daí. E esperamos no dia de hoje ainda concluir e mais uns 2 dias para limpar a área, para a Prefeitura começar a obra do centro pesqueiro. E a liberação aqui da Cícero Toledo se dará a partir de quando? Exatamente, quando terminarmos as demolições, conforme solicitado pela Justiça Federal, nós iremos fazer a liberação aqui do local também quando as famílias tirarem todos os seus pertences. Um abraço, hein? Aí os trabalhos continuam intensamente, já não temos mais moradores com nenhuma habitação por aqui. O pessoal apenas, as imagens chegam, dá um giro e mostra o pessoal retirando ainda, são colchonetes de casal, pedaços de madeira, caibros aí. E aqui já à direita, o Chico está mostrando os destroços daquilo que tinha, que era uma espécie de um bar, de um restaurante e um dos acessos à favela que se dava exatamente por aqui, o que praticamente já não existe mais, apenas a preservação, como mostramos aí nas imagens do Chico Nogueira, esse prédio, essa fábrica de gelo, que por necessidades óbvias do produto que ainda chega, que vai continuar chegando inclusive, da pesca desse pessoal que ainda insiste em estar por aqui, para a preservação. A fábrica de gelo, por enquanto, permanece até que surja uma outra estrutura de fábrica de gelo para a preservação desses produtos da pesca que chegam exatamente aqui para a Vila dos Pescadores ou a favela dos pescadores aqui do Jaraguá. Apenas para alertar a quem está tentando transitar, dizendo novamente que a Saia Albuquerque está liberada, já deu um bom arrefecimento no trânsito na região. E para aqueles que estão transitando, é preciso a seguinte orientação: os condutores que estiverem na Avenida Doutor Antônio Gouveia, na Pajuçara, vindo aqui para a região de Jaraguá, deve pegar o sentido Rua João Camerino, Desembargador Guimarães e Avenida Walter Ananias, até chegar a Buarque de Macedo, no centro de Maceió. Muito embora o trânsito liberado aqui na Avenida Saia Albuquerque, a situação melhorou consideravelmente, mas é aconselhável outras alternativas como essas que acabamos de dizer, para que você não fique preso ao engarrafamento. O trânsito ainda, mesmo assim, continua muito lento nessa região aqui da Saia Albuquerque, em Jaraguá. De onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar Canal 25 da organização Ardon de Melo na NET.
Muito obrigado, Fernando. E olha só, gente, a Polícia Federal confirmou a prisão do ex-prefeito de São Sebastião, José Pacheco Filho, e do vereador Gilvan Porfírio dos Santos durante a Operação Bacamarte, que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão expedidos na manhã de hoje. O objetivo da força-tarefa foi coibir atentados a testemunhas de um processo da 49ª Zona Eleitoral da cidade. Fernando Palmeira tem todos os detalhes. Operação Bacamarte, que começa em Pernambuco e vem aqui para o Agreste Sertão das Alagoas, mais precisamente Agreste, cidade de São Sebastião. Nós estamos aqui com o superintendente da Polícia Federal, André Santos Costa, e ele nos faz um resumo de toda essa operação. Essa operação, ela teve início no final de 2013, foi instalado um inquérito policial aqui na Superintendência de Alagoas, para apurar a conduta, de coação no curso do processo. Um cidadão nos procurou, disse que era testemunha em um processo eleitoral que tramita na Zona Eleitoral de São Sebastião, e ele relatou que sofreu um atentado, que um carro passou na porta da casa dele e efetuou vários disparos quando estava em casa, ele, a esposa e a filha de 2 anos de idade. Ele nos procurou e, claro, é um crime grave, como eu havia dito, é um crime, não apenas ele é vítima, como também a Justiça, a Polícia Federal são vítimas também, no momento que alguém pratica um atentado contra uma testemunha, e isso a gente quer passar esse recado, que qualquer pessoa que procura a Polícia Federal, se for vítima de alguma ameaça, de algum ato de violência, por conseguinte, por ser testemunha, que a Polícia Federal vai adotar todas as providências cabíveis, para apurar o fato. É interesse da Polícia Federal isso. Então, com base nesse depoimento, foram feitos outros levantamentos e a Polícia Federal representou pela busca em 5 locais, um em Recife, um aqui em Maceió e mais 3 em São Sebastião. A representação foi ao TRF da 5ª Região, porque um dos envolvidos possui foro, prerrogativo de foro privilegiado. Foram feitas as buscas. Na data de hoje, em uma das residências de um ex-prefeito de São Sebastião, ele está preso porque foi encontrado algumas armas em situação ilegal, irregular. Também na casa de um vereador de São Sebastião, esse também foi conduzido aqui preso. Na casa dele foram também encontradas armas ilegais e, além disso, também uma fiscalização do IBAMA está a caminho. Os nossos policiais ficaram ainda no local, porque foram encontradas algumas aves silvestres, são 2 tucanos e 4 araras. Então, também vai ser feito um procedimento policial por conta deste crime também. Na casa do suspeito que detém foro privilegiado, nada foi encontrado na residência dele. Então, estamos lavrando agora os flagrantes, estamos verificando uma suspeita, as armas estão na perícia, no caso foram apreendidas uma pistola, calibre 380, 2 revólveres 38 e 3 espingardas calibre 12. Há uma suspeita e a perícia vai se manifestar logo sobre isso, de que essas armas foram adulteradas, através de terem seus canos cortados. Então, se isso for constatado, o crime deixa de ser afiançável, passa a ser um crime inafiançável, porque as pessoas deteriam, então, armas adulteradas, e aí eles farão ML e ficam recolhidos aqui na Polícia Federal até serem transferidos ao sistema prisional. Na casa do prefeito Charles, o que foi encontrado na casa do prefeito Charles Pacheco? Na casa do prefeito nada foi arrecadado, Como o mandado de busca era específico para apreensão de armas, não foi encontrada nenhuma arma nessa residência. Ele está sendo o principal suspeito? Ele foi mencionado, pela testemunha e a gente ainda é prematuro ainda afirmar que ele e os demais envolvidos tenham envolvimento direto ou indireto como mandantes nesse atentado. É a linha de investigação, porque foi o que a vítima nos relatou, então é a linha de investigação que estamos trabalhando. Qual foi o objetivo das buscas? Arrecadar toda e qualquer arma que estivesse em poder dos suspeitos, para que aí a gente possa ter algo, uma prova conclusiva e concreta. Comparar, fazermos exame de balística com
as munições que foram arrecadadas no local do atentado. Presos um vereador e um ex-prefeito. Esse ex-prefeito é ligado a Charles Pacheco? Acredito que sim, não tenho essa informação. Mas é familiar, pessoas lá da política local mesmo e familiar do atual prefeito. Um delegado especial foi designado e trabalhou nessa operação? Quem foi ele? Temos o delegado de combate ao crime organizado que também, assim como eu, participa do planejamento e da organização da operação, mas o inquérito é conduzido por outro delegado. A partir de agora, as investigações vão se aprofundar cada vez mais depois do inquérito lavrado, os flagrantes aqui na sede da Polícia Federal. Isso. Agora, os passos naturais da investigação é ouvir as pessoas que foram citadas, né, para que eles tragam as suas versões do fato. E, principalmente, que a prova fundamental é a perícia balística para comparar os projetos arrecadados no local do fato para saber se eles partiram ou não de alguma dessas armas que foram apreendidas. Obrigado, superintendente. De nada. Aí, palavras do superintendente nesse resumo, André Santos Costa, que nos concedeu uma coletiva e a gente traz esses detalhes dizendo que essa operação vai continuar. Crime eleitoral que continuou, as ameaças, inclusive um atentado contra a pessoa que fez a denúncia diretamente à Polícia Federal, inclusive atiraram contra a vítima que denunciou e a família, a esposa e 2 crianças. A Polícia Federal continua as investigações nesse aprofundamento e a gente traz esses detalhes para você que acompanha Verdade e Informação. Aqui da Superintendência da Polícia Federal com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, seguindo com você, meu caro grande Vedequim. Parabéns pelo trabalho e a gente segue com você em Verdade e Informação. Parabéns para você, Fernando. Obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo informações muito importantes e também parabéns à Polícia Federal, que faz um trabalho muito importante. O superintendente, nós vimos aí, o doutor André, assumiu há pouco tempo aqui em Alagoas e já está fazendo um trabalho muito interessante que nós, claro, aqui da TV Mar, continuaremos a acompanhar. Mas agora é hora de receber Porlane Santos, a nossa produtora, sempre com informações muito importantes. Boa tarde, Porlane. Como é que vai? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Bem? O que você tem para nós hoje? Olha, mais informações para os estudantes. A gente ultimamente tem trazido muitas informações para eles, né? É que para os estudantes que fizeram o Enem 2014, né, no ano passado, eles têm até o dia de hoje, até as 23 horas e 59 minutos para se inscrever no ProUni, aquele programa que dá direito a bolsas em diversas universidades particulares do país. E aí, este ano são quase 70 mil bolsas integrais e um pouco mais de 47 mil bolsas parciais, né, que são as bolsas com 50% de desconto. E aí, quem tiver interesse, vai lá no site do ProUni, o site é o www.prouni2015.com. Lembrando que os interessados, né, eles precisam ter feito a prova do ProUni, ter obtido pelo menos 450 pontos e não pode, sob hipótese alguma, ter zerado a redação para poder participar. Você disse que a gente tem levado muitas informações para os estudantes, né? Esse é um papel nosso aqui, até porque nessa hora, né, agora são quase 2h30 da tarde, os estudantes estão voltando para casa, né, e ficam de olho na TV Mar, de olho em nós aqui no Verdade e Informação. Dá para você repetir, então, o prazo certinho, por favor? O prazo vai até hoje, termina às 23 horas e 59 minutos. Os interessados entram no site www.prouni2015.com. Aí eu tenho aqui alguns critérios para quem estiver interessado, né? O que é que precisa, quais são os critérios para participar, ter direito a se inscrever no ProUni, né? Além de fazer pelo menos 450 pontos e não zerar a redação, o candidato também não pode ter concluído o ensino superior e deve atender a pelo menos um dos critérios abaixo, ter cursado o ensino médio completo em escola de rede pública, ter feito ensino médio completo em instituição privada, só que na condição de bolsista integral, ter cursado o ensino médio parcialmente na escola pública e parcialmente em instituição privada como bolsista integral, comprovar deficiência ou ser professor da rede pública de ensino em exercício. Agora, o candidato, o programa ele também só concede as bolsas integrais para os candidatos com renda familiar bruta mensal per capita até um salário mínimo e meio. E já as bolsas parciais, eles são direcionados para as pessoas com renda familiar bruta mensal per capita que não passe de 3 salários mínimos.
Tá aí, todas as informações para você, sempre aqui com a Porlane Santos, a nossa produtora. Porlane, mais uma vez, obrigado. Obrigada boa tarde. Boa Te tarde. espero amanhã, sexta-feira. Quanta gente esperando São João, né? Oh, é bom demais. Muito bom. Obrigado, boa tarde, Porlane. Até mais. E para você que nos acompanhou, eu agradeço mais uma vez a companhia. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo o nosso Verdade Informação pela internet. É facinho, gazetaweb.com, vai abrir lá o site, você clica TV Mar. E assim termina o Verdade Informação de hoje. Uma boa tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Ótima quinta-feira para você.